No YouTube existem diversos canais estranhos que contêm mensagens codificadas de eventos que ainda vão acontecer. No vídeo de hoje falaremos do canal mais assustador que eu fui deparado no YouTube. O seu nome é 132 Inserte 132. Esse canal foi criado em 15 de setembro de 2015 e atualmente conta com 10 vídeos. O seu primeiro vídeo foi subido ao YouTube e se chama Câncer. Esse vídeo foi postado no mesmo dia da criação do canal. E nesse vídeo aparenta ser um corpo de uma pessoa jogada no solo. Em seguida aparece uma pessoa em cima da árvore com uma túnica negra. Pois ver esse vídeo várias vezes, dá pra ver várias figuras que aparentam ser de pessoa humana jogada no solo. Esse vídeo foi intitulado Bite, trazendo para o português significa prender. Esse vídeo tem duração de 17 segundos. Aparece uma cadeira velha de madeira balançando para frente e para trás. E logo em seguida, aparece uma terra com duas marcas. Muitas pessoas acham que essas marcas são túmulos. Logo em seguida aparece uma cara, parece que é de uma mulher de cabeça para baixo. Esse vídeo foi intitulado Exit, trazido para o português, significa saída. Esse vídeo aparece uma pessoa com uma máscara, e essa máscara tem uma luz piscando nela. Logo em seguida aparece um símbolo no canto superior do vídeo. Esse símbolo é do filme A Bruxa de Blair. Esse vídeo foi intitulado For Mommy, trazendo para o português para a mamãe. Nesse vídeo podemos ver uma carta de uma mãe para o seu filho, que diz: meu querido filho, você agora está livre para matar todos os porcos que você conseguir comer. Por favor, use os presentes que eu deixei. E lembre que eu te ensinei, cuidado com a mamãe, papai estará assistindo. E logo depois aparece uma pessoa com máscara de porco que simula ser uma cena de um assassinato. E o vídeo termina com a pergunta: sério, você pensava que mamãe ia deixar você ir tão facilmente? O próximo vídeo foi intitulado After Death, traduzido para o português significa depois da morte. Nesse vídeo aparece uma pessoa com máscara assustadora de palhaço. Seguindo com a gravação de um homem correndo com medo numa trilha, parece que algo está lhe perseguindo. O que você acha desse canal? Assustador, não é? Bote aí nos comentários que eu quero ver o que você achou desse canal. Até o próximo vídeo. E não me esquecendo, sonhe comigo.